Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do No Marco do Direito Empresarial. Lembrando, obviamente, que no bloco passado nós demos o início, nós demos o start aí para um assunto, dos contratos empresariais. No bloco passado ventilamos 2 de 3 contratos, falamos aí do contrato, de arrendamento mercantil, leasing L, L de locação, ou seja, nada mais é do que uma locação, e falamos do contrato também de alienação fiduciária de fé, F de fé significaria financiamento, Então pontuamos aí esses dois contratos e as suas determinadas especificidades e particularidades. A partir de agora, quero falar de um contrato bastante usual hoje em dia, odiernamente, que é o contrato de franchising. Contrato esse de franquia, franchising, franquia, que surgiu aí nos Estados Unidos, meados aí dos anos 70, e no Brasil ele começou a ganhar bastante força, bastante robustez a partir dos anos 90. Tanto que a primeira lei de franquia, primeira lei por quê? Porque no final de 2019 nós tivemos uma modificação, uma nova lei de franquia. Mas a primeira lei de franquia, diga-se de passagem, era do ano de 94. É uma lei, que seria a lei 8955, então 8955 de 94, que trouxe, e regulamentou as franquias no Brasil. Notem, muitas pessoas, elas até acabam optando por franquias, uma vez que as franqueadoras, elas já possuem um certo nome, elas já possuem um certo respaldo. Então, muitas vezes elas acreditam que elas estão buscando aí uma questão de segurança, razão pela qual elas pagam, obviamente, para a utilização. Utilização do que, prof? Utilização tanto do nome da marca, bem como do conhecimento, do know-how, Em outras palavras. Então, o que a pessoa ela vai pagar para o franqueador? Ela vai pagar a marca, porque muitas vezes já tem um nome, esse nome já atrai clientela, não é isso? E paga também o conhecimento que a gente chama de know-how, ou seja, saber como ser feito, determinado produto, determinado serviço aí que está sendo ofertado. E obviamente, paga com o quê? Ele vai pagar aí, de acordo com os royalties, enfim, que eles acabarem vindo a receber, eles vão, obviamente, repassando para a franqueadora. Então, a franqueadora, ela acaba recebendo bastante, qual que é o prazo desses contratos de franquia? Esse prazo de contrato de franquia, em regra, ele é um prazo de 5 anos. 5 anos que acabam sendo renovados por igual período. E como que eles se perfazem, Como que eles são realizados, como que eles são materializados? Esses contratos, eles têm uma particularidade, têm uma especificidade que é bastante interessante. Qual que é essa especificidade? É o que a gente denomina de COF. O que é COF? COF é nada mais do que uma circular de oferta de franquia. Esse COF, que é a circular de oferta de franquia, enfim, ele deve ser enviado 10 dias antes, da assinatura do contrato. Então, 10 dias antes da assinatura do contrato, obviamente o franqueador ele vai enviar essa circular aí que a gente chama de circular de oferta de franquia. Nessa circular nós devemos ter, obviamente talhado, cunhado, esculpido, tanto os pontos positivos daquela franquia, bem como os pontos negativos daquela franquia, até mesmo com uma questão para justificar, obviamente, o quantum, a quantidade que está sendo pago, que deve ser adimplido posteriormente, dos chamados royalties. E o que acontece? E se esse COF, essa circular de oferta de franquia, ela não acabar sendo enviada? E se essa circular de oferta de franquia, ela então, na verdade, não for oferecida nesse prazo de 10 dias antes da assinatura? Se isso, obviamente, não se realizar, se isso, obviamente, não for concretizado, obviamente que esse contrato de franchising ele será um contrato aí anulável, Anulável porque ele não presta de forma transparente todas as informações que deveriam ser ventiladas, que deveriam, obviamente, ser ofertadas. Bem, de qualquer forma, essas são as ideações comezinhas que a gente pode trazer e trabalhar com vocês acerca desse contrato óbvio, Contrato aí de franquia ou de franchising. E essas informações, elas já estavam esculpidas tanto na lei pretérita quanto na lei atual, A lei de dezembro do ano, de 2019, que surgiu em verdade no dia 26 de dezembro, que é a Lei 13.966. Então a Lei 13.966, ela, além daquelas informações que eu já trouxe para vocês, ela trouxe algumas ponderações, alguns temperos a mais. Quais seriam esses temperos? Quais seriam essas ponderações propriamente dita? Primeiro detalhe, gente, houve uma ampliação com essa Lei 13.966 do objeto do contrato. Em outras palavras, hoje o objeto do contrato
ele pode ir além da marca e patente, porque anteriormente a gente ficava adstrito à marca e patente. Hoje a gente pode ir além de marca e patente. Em outras palavras, podemos abarcar, gente, qualquer outro bem que integre aí a propriedade industrial e intelectual. E aí, obviamente, esse é o assunto, diga-se de passagem, que nós ventilaremos em breve, que traduz o INPE, né, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e tudo mais. A gente vai falar de marca, patente, modelo de utilidade, né, desenho industrial e tudo mais. De qualquer forma, um grande exemplo que a gente hoje pode, então, trabalhar com franquias, que pode ser trabalhado dentro dos objetos do contrato da franquia, seria, por exemplo, a Lei de Direitos Autorais. A Lei de Direitos Autorais hoje pode, então, ser franqueada? Pode, gente, olha que loucura, né? A Lei 9.610 do ano de 98. E bem como também por demais, e hoje acaba sendo bastante discutido, né, a questão de softwares até mesmo sendo utilizados dentro da área de advocacia, né, para facilitar o cômputo de prazos, né, olha que interessante, a gestão dos escritórios, e isso até é bastante visualizado, vislumbrado na prática da advocacia propriamente dita, que seria a Lei 9.609 do ano de 98. Então houve uma ampliação com essa lei, né, recente, que a gente pode falar, que é a 13.966, dos objetos do contrato. Houve uma ampliação desses objetos do contrato. Por demais, houve o que? Uma permissão para figurar como contratante. Hoje, quem que pode pedir? Então, quem pode contratar aí essa franquia? Não só empresas privadas, empresas públicas, mas também pessoas jurídicas que não tenham aí fins lucrativos. E aí a gente pode trabalhar com a ideia das fundações e até mesmo com a proposta das chamadas associações, né? Artigo 44 do Código Civil. Lembrando que as fundações, elas sempre vão ter um fim, que a gente fala um fim moral, um fim social, um fim religioso, né? E tudo mais, ou seja, tem uma finalidade propriamente dita. Né? O que mais que a gente pode falar? A gente pode falar que agora nós temos uma previsão expressa da possibilidade, gente, do franqueado e, enfim, sublocatário, propor a ação de renovação do contrato. E isso, né, de certa forma, nos remete à possibilidade da chamada ação renovatória, que já ventilamos, que já estruturamos com vocês, que, enfim, traz em seu cerne, em seu bojo, aqueles requisitos esculpidos no artigo 51 da Lei 8.245 de 91. Ação renovatória, que nós já ilustramos em momento pretérito para vocês. O que mais que seria interessante falar aqui dentro desse contrato de franquia? Esse contrato de franquia, que é a Lei 13.966, que é a nova lei de franquias, diga-se de passagem, gente, ela trouxe uma formalização, uma formatação acerca tanto de contratos na órbita nacional quanto na órbita internacional. E ela possibilitou, diga-se de passagem, a possibilidade da inserção de uma cláusula arbitral para a solução de conflitos entre as partes. Quando a gente fala de cláusula arbitral, a gente está falando, né, daquele sistema que a gente chama de Alternative Dispute Resolution, em outras palavras, equivalentes jurisdicionais. A gente sabe hoje que, com o novo Código de Processo Civil, a arbitragem ela já se equipara à jurisdição, mas teve bastante tempo essa discussão, né, se seria um equivalente jurisdicional ou não seria uma jurisdição propriamente dita. De qualquer maneira, é possível, né, esse mecanismo, essa cláusula arbitral, como uma forma de se furtar da judicialização, obviamente, aí de eventuais entraves, de eventuais discussões existentes dentro das franquias, né? Ou seja, trouxe uma ideia de uma otimização, uma ideia de uma celeridade. Olha que bacana, uma dinâmica, né, de maior fluidez para solução de eventuais problemas que surjam dentro dessa relação de franqueador e franqueado. E só por falar de franqueador e franqueado, eu acredito que essa seja a nossa última tônica aqui dentro, diga-se de passagem, dentro do contrato de franquia, é que esse contrato de franquia novo, né, essa Lei 3.966, ela afastou expressamente qualquer relação, seja de natureza consumerista ou até mesmo trabalhista. Então hoje essa relação de franqueador e franqueado, ela não tem uma tônica, ou seja, ela não tem aí uma nuance nem de direito do consumidor e nem do direito do trabalho. Show de bola? Em outras palavras, é um contrato, né, empresarial, né? Seria mais ou menos essa a ideação. Dito isso, e só porque a gente está falando assim que, retira essas naturezas, né, que a gente pode falar de natureza consumerista, até mesmo trabalhista, a gente pode, muitas vezes surgem aquelas dúvidas relacionadas, e em relação às dívidas trabalhistas. O franqueador, ele não responde por dívidas trabalhistas do franqueado, tá?
E isso eu acredito que seja bastante importante de ser ilustrado. Até, enfim, essa era uma discussão que existia dentro da lei antiga, e é justamente por isso que eu acredito que a nova lei, que é a Lei 13.966, ela deixou de forma expressa, né, essa de extinção, ou seja, falando que não tem a tônica nem de consumidor, nem a tônica trabalhista. É um contrato específico, um contrato que em seu cerne, seu corpo e seu âmago possui algumas especificidades, algumas particularidades propriamente ditas. Bem, dito isso, nós terminamos então com vocês os 3 contratos empresariais que eu me propus aí a falar, né? Enfim, falamos no contrato de leasing, contrato de financiamento, né? E derradeiramente contrato de franquia. Deixo desde já para todos um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Gente, até mais. Tchau, tchau.